Fala, meu querido aluno, professor Thiago Penha aqui, tá? Mais uma vez compartilhando um pouco de química com vocês. E o nosso alvo de hoje, nossos estudos de hoje, nós vamos falar sobre introdução às propriedades coligativas, tá? Que é um conteúdo lá da fisicoquímica, tá? Daquela química lá que é estudada no segundo ano do ensino médio. Então nós vamos trabalhar sobre a introdução às propriedades coligativas. Isso quer dizer que numa outra aula, no próximo vídeo, você vai ter a segunda parte, né? Onde nós já saímos da introdução do nosso conteúdo. Essa primeira parte aqui, ela vai praticamente trabalhar conceitos, trabalhar algumas informações importantes, pré-requisitos para a próxima aula. Então vamos começar. Pessoal, é o seguinte, se eu vou falar das propriedades coligativas, eu tenho que primeiro lembrar, entender o que é volatilidade, o que é pressão de vapor, o que é temperatura de ebulição. O que é ser volátil, né? Vamos colocar bem aqui. Pessoal, volatilidade, o que é um líquido volátil? Um líquido volátil é um líquido que tem facilidade de evaporar. Ó, facilidade para sofrer evaporação. Então, o líquido que evapora, ele é volátil. Por exemplo, a água é volátil? Sim, a água tem a sua volatilidade, ela evapora, né? Você está acostumado a ver, né, quando chove, poças se formam na rua, né, depois da chuva, mas o sol vai abrindo, né, com o calor, aquele líquido, a água vai evaporando. Então, ela tem uma volatilidade. Mas, com certeza, tu conhece alguns líquidos mais voláteis do que a água. Por exemplo, se tu abrir um frasco com álcool, tu comprou álcool, um álcool 70, por exemplo, né? Quando tu abre aquele frasco, de imediato tu sente logo o cheiro do álcool, porque ele está escapando, né? Assim que a gente diz, nosso popular, o álcool escapou. Ele é volátil, tá? Ele está virando vapor, está evaporando. E eu ainda posso dizer que mais volátil ainda é a acetona, que tu está acostumado a utilizar aí para remover o esmalte aí da tua unha, né? Então, quando você abre uma acetona, certamente tu tem um cheiro ali característico, tu consegue perceber, né, que está escapando, de imediato tu vai logo querer fechar, né, porque tem uma alta volatilidade. Então, se fosse colocar aqui numa balança, medindo os três, a acetona seria o mais volátil. Então, eu já sei que ser volátil, capacidade de evaporar. E eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui. A água, vou colocar esses três líquidos que eu comentei com vocês. Água, vou colocar o álcool etanol, que é o mais popular, e vamos colocar aqui a acetona. Pessoal, pelo nosso conhecimento popular, a gente sabe que a acetona evapora mais fácil, né? Maior volatilidade. Vou colocar aqui a setinha, ó. Maior volatilidade. Mais volátil. Então, isso quer dizer que se ela é mais volátil, evapora mais fácil, ela tem a menor temperatura de ebulição, turma. Menor temperatura de ebulição. A água é que vai demorar mais, então é a que tem maior temperatura de ebulição. Das três, ela é que tem menor volatilidade, ó. Volatilidade é a menos volátil. Não estou dizendo que a água não é volátil, claro que ela pode evaporar sim, né? Deixa eu ajeitar essa palavrinha aqui que não ficou legal, peraí. Bora colocar aqui, ó, menor volatilidade, porque eu estou comparando, turma, com outros três líquidos, né? Então, minha primeira conclusão é que o líquido de maior volatilidade, eu vou até marcar, ó, de maior volatilidade é o que tem menor temperatura de ebulição. Ou então eu posso dizer que se eu estou analisando uma tabela, quem tem menor temperatura de ebulição na minha tabela é o mais volátil. Ele vai evaporar com menor quantidade de calor, mais fácil, tá? Isso quer dizer também que é o que vai gerar vapores com mais facilidade, surgimento de vapor vai ser mais fácil. Então eu posso dizer que é o que tem maior pressão de vapor, ó. Então, vamos começar a fazer essa relação aqui bacana para não esquecer, ó. Pessoal, quanto mais volátil, maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. Não esquece disso que eu marquei de verde, tá? Isso aí é um pouquinho de teoria, é um pouquinho de pré-requisito para o próximo assunto, tá? Então, quanto maior a volatilidade, menor a temperatura de ebulição, muito vapor formado, muito vapor, maior pressão de vapor.
Então, fizemos aqui a nossa primeira relação, né? Tranquilo? Vamos trazer outra relação aqui, outros conceitos, né? Para falar de ebulição. Ebulição é uma mudança de estado, né? De estado de agregação. Ebulição é um tipo de vaporização. Mas, Tiago, o que é vaporização? Para tu não esquecer, a vaporização é quando o líquido vira vapor, tá? Quando o líquido vira gás. Então, eu tenho ali uma vaporização. Só que essa vaporização pode acontecer de 3 maneiras, né? Eu posso promover essa mudança aí do líquido para o vapor com auxílio do clima, né? Dependendo dos fatores climáticos. Quando chove, cria aquelas poças de água e as poças vão diminuindo à medida que o tempo vai abrindo, o sol vai aparecendo, né? Com o clima. É uma evaporação. Mas eu posso pegar uma água, colocar em uma panela e levar ao fogo, né? Em um fogão. Eu posso, através das chamas ali, no fogão, fazer com que a água entre em ebulição. Então eu estou de maneira forçada, mudando, fazendo com que a água mude de estado de agregação. Então o que é uma ebulição? É a passagem do líquido para o vapor. O que é uma ebulição? É a passagem de maneira forçada do líquido para o vapor. Mas eu quero te dizer que a ebulição, turma, ela tem influência da pressão. A pressão atmosférica influencia na temperatura de ebulição. Então ela possui uma influência, ó, ela depende, vou colocar bem aqui, ó, depende da pressão atmosférica, ó, pressão em ATM, pressão atmosférica. Espera aí, vamos explicar isso melhor, vamos deixar isso aqui bem entendido. Primeiro, cada substância pura tem a sua temperatura de ebulição. Só que esses valores dependem da pressão atmosférica, ou seja, depende do local onde o líquido se encontra, da cidade, da localidade. Eu tenho a água com uma temperatura de ebulição em São Luís em um valor, em São Paulo outro valor, lá na Bolívia outro valor, no Everest outro valor, porque a localidade vai influenciar, porque a pressão atmosférica muda, tá? No outro slide eu vou trazer essa relação melhor para vocês, vai ficar mais claro. Deixa aqui nesse slide eu dar uma ênfase sobre a ebulição aqui. E turma, é o seguinte, por que um líquido entra em ebulição? Vou fazer um desenho aqui. Eu tenho aqui um recipiente, uma panela, e eu tenho água. Está aqui, H2O. Essa panela, ela está sendo analisada em um local a nível do mar, como São Luís, onde a pressão é de 1 atm, a pressão atmosférica, ó, 1 atm. Pronto. Eu vou aquecer essa água porque eu quero que ela entre em ebulição, eu quero ver ela fervendo. Só que tu tem que lembrar, precisa lembrar que na água, que dentro, internamente, existe uma pressão, que é a pressão interna. Existe uma pressão aqui, né, na molécula de água aqui, entre as moléculas, né, pressão interna. À medida que eu aqueço, essa pressão vai aumentando, Para que a ebulição ocorra, é necessário que essa pressão aumente a ponto de se igualar ou superar a pressão de fora, que é a pressão externa. Então, deixa eu colocar bem aqui, pressão externa, que é a pressão atmosférica. Pessoal, a ebulição só ocorre quando a pressão de dentro se iguala ou vence a pressão de fora. A pressão de dentro, a pressão interna, precisa se igualar com a pressão que está lá fora, senão não tem ebulição. Mas, professor, como é que isso vai ser possível? Com aquecimento, com calor. Quando você aquece o líquido, a pressão de dentro vai aumentando, a pressão interna vai aumentando, até se igualar com a pressão de fora. Aí teremos a ebulição. Então, eu estou te dizendo que a condição para a ebulição acontecer é que a pressão interna consiga se igualar ou superar a pressão externa, tá? E quando nós falamos da água ao nível do mar, que a pressão é 1 atm, esse fato interessante da ebulição ocorre a uma temperatura de 100 graus Celsius. Exatamente quando
a água atinge 100 graus Celsius, a pressão interna consegue se igualar com a pressão externa. Por isso que a ebulição da água é 100. Porque foi exatamente nessa temperatura que a pressão interna se igualou ou venceu a pressão externa. Se eu mudo o líquido, por exemplo, se eu coloco um álcool, eu digo assim para vocês, olha, esse álcool tem temperatura de ebulição, deixa eu escrever aqui, ó, esse álcool tem uma temperatura de ebulição igual a 86 graus Celsius. É porque exatamente em 86 a pressão interna venceu a pressão externa, a pressão interna do álcool. Se eu digo para vocês, olha, eu tenho aqui um éter, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Eu tenho aqui um éter e a temperatura de ebulição dele é 78. Isso quer dizer que a pressão interna venceu a externa na temperatura de 78. Então a ebulição só ocorre porque a pressão interna consegue vencer a externa. Tá certo? Tá entendido? Tranquilo? Então eu falei aqui um pouquinho de ebulição, agora vamos relacionar com pressão atmosférica, tá? Fazendo comparações. Vamos fazer isso. Vamos relacionar altitude, pressão atmosférica e temperatura de ebulição. Vamos simular 3 localidades. Aqui, ó, 3 localidades. Vamos começar aqui por uma cidade que está ao nível do mar. São Luís, né? Poderia Rio de Janeiro, vou colocar aqui Rio de Janeiro como exemplo, ó, RJ. Nível do mar. O que isso quer dizer? Que a pressão atmosférica é 1 atm. Certo. Agora eu vou subir um pouquinho, vou para uma cidade, para uma localidade mais alta, tá? Alguns metros acima do nível do mar. Eu vou lá para Campos do Jordão, São Paulo. Tá aqui, ó. Pessoal, vocês perceberam que eu fui para um local mais alto, né? O que acontece com a pressão atmosférica? Ela diminui. Então essa pressão aqui vai ser menor do que 1. Eu não sei decorar a pressão das localidades e nem é obrigado que a gente saiba isso decorado, né? Se vier algo sobre isso, vai vir numa tabela na questão. Mas eu vou colocar um valor aqui menor que 1 para a gente poder entender. Eu não sei decorado, mas eu sei que é menor do que 1, porque está mais alto. Vou colocar aqui uma simulação que é 0,9. Olha só o que nós já começamos a concluir. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Eu vou para um local mais alto ainda, vou lá para o Everest. Então a pressão, gente, é menor ainda. Vou colocar aqui um 0,6 aqui, chutando aqui um valor qualquer. Então quanto mais alto, maior altitude, você vai subindo, né? Você tem uma queda na pressão atmosférica. Tiago, isso implica em quê? Na temperatura de ebulição, turma. A pressão atmosférica ali da localidade vai influenciar na temperatura de ebulição. Por exemplo, a temperatura de ebulição da água pura ao nível do mar, que tu já está acostumado, 100 graus Celsius. A água ferve em 100, isso no Rio de Janeiro, né, que está ao nível do mar, São Luís, onde a pressão é 1 atm. Se tu for analisar a temperatura de ebulição da água no Campo do Jordão, é menor que 100, porque a pressão caiu, a temperatura de ebulição também cai. Eu vou colocar aqui que é 97, simulando aqui um valor. Então, turma, aumenta a altitude, diminui a pressão atmosférica, logo diminui a temperatura de ebulição, ó. Vocês estão vendo como é que a ebulição tem uma dependência da pressão atmosférica. Então, imagina agora lá no Everest, a temperatura de ebulição da água vai diminuir, vou colocar aqui 71, tá? Então, eu posso dizer que os locais mais altos, né, eles têm uma queda na temperatura de ebulição de qualquer líquido. A água está servindo aqui de exemplo porque é o principal solvente, mas todos os outros líquidos aí puros vão ter uma queda na temperatura de ebulição. Quero te fazer 2 perguntas. Primeira pergunta, se eu quisesse cozinhar um alimento com rapidez, aonde eu conseguiria cozinhar esse alimento mais rápido? No nível do mar ou no Everest? E aí, eu quero cozinhar uma batata, cozinhar um ovo, aonde que eu vou conseguir cozinhar esse alimento mais rápido? Vou te dar uma dica. Para o alimento cozinhar rápido, ele precisa de muito calor. Quem que vai cozinhar o alimento é água quente.
Quanto mais calor, quanto mais aquecida essa água, mais calor é transferido para o alimento, mais rápido ele cozinha. Então eu preciso da água cada vez mais quente, uma temperatura cada vez maior para o alimento cozinhar mais rápido. Tá? Quanto mais tempo ela estiver ali aquecida, melhor. Então aonde eu vou conseguir cozinhar um alimento mais rápido? Só pode ser aonde, turma? Ao nível do mar. Pessoal, isso daqui, ó, é o melhor local, melhor para o cozimento. Por quê? É aonde eu tenho a temperatura de ebulição da água maior. A água está mais aquecida por mais tempo. O alimento assim ele vai cozinhar mais rápido. Vamos imaginar que tu quer cozinhar uma batata em São Luís, né? Melhor ainda, no Rio de Janeiro e no Everest. Ao mesmo tempo, usando a mesma fonte de calor, a mesma quantidade de água, tudo igualzinho, mesmo recipiente, tudo idêntico. Eu estou aquecendo a água. Quando chegar em 71 graus Celsius, lá no Everest, a água vai embora e o alimento nem cozinhou. Pessoal, a água foi embora, entrou em ebulição, o alimento ficou semi-cru, semi-cozido, tá? Agora em São Luís não, em 70 o alimento está cozinhando, em 80, em 90 está mais rápido ainda, para chegar em 100 ali que vai ferver, o alimento praticamente já cozinhou. Então, turma, lá no Everest, para conseguir cozinhar meu alimento, eu teria que repetir o processo. Eu teria que, de novo, colocar ele para cozinhar do zero, gastando mais água, mais tempo e mais gás. Então, o melhor local para o cozimento, não pode esquecer, são os locais mais baixos, tá? Por quê? Maior temperatura de ebulição. Quanto maior a temperatura de ebulição, melhor. Lembra da panela de pressão? Pode usar o princípio da panela de pressão. Nós costumamos usar a panela de pressão para quê? Para acelerar o cozimento, né? Porque fazer um feijão, de imediato pensa logo na panela de pressão. Por que isso? Olha o nome, panela de pressão. Lá dentro, a pressão é maior. Se a pressão é maior, a temperatura de ebulição é maior. E se a temperatura de ebulição é maior, mais rápido para cozinhar. Então, a panela de pressão, você tem uma pressão maior que 1 atm. A temperatura de ebulição da água na panela de pressão é maior que 100, o que acelera o cozimento dos alimentos. Tá vendo aí como é que é fácil? Então, para o cozimento são os locais mais baixos. Mas eu vou mudar minha pergunta. E se eu quisesse agora preparar um café? Bora lá, preparo do café. A condição para preparar um café é que a água ferva. Não é assim que tu faz na tua casa? Quando a água começa a ferver, tu vai lá e coloca a borra de café. Então, turma, aonde eu consegui preparar esse café mais rápido? Qual dessas localidades que está aqui no meu slide? E aí, lembra que a condição é que a água comece a ferver. Ferveu, tu começa a colocar a borra de café, né? Assim que tu faz. Eu vou preparar um café no Rio de Janeiro e no Everest. Aí eu fico aqui, esperando a água ferver. Estou aquecendo a água. 50 graus Celsius, 20, 30, está aumentando. 60, quando chegar em 71, lá no Everest a água começa a ferver. Eu rapidamente começo a colocar a borra de café e já preparo o meu café. Então aqui em 71, a água ferveu, o café já vai ser preparado. Ó. Então eu coloquei aqui, ó, melhor para o café, porque a condição é outra. Lá no Rio de Janeiro, vou esperar a água ferver. Em 70 ela não ferveu, 80 ela não ferveu, 90 só em 100, então vai demorar mais. Então agora minha resposta é o contrário, né? Se eu tenho uma temperatura de ebulição menor, ela ferve mais rápido, o que acelera aí no preparo do café. Tá certo, turma? Então, eu relacionei nesse slidezinho aqui altitude, pressão atmosférica e temperatura de ebulição. Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica e menor a temperatura de ebulição. Ok? Vou finalizando aqui nossa aula, mas já deixo meu convite, onde nós vamos falar das propriedades periódicas, tá? De maneira mais aprofundada, saindo aqui da introdução, que foi a aula de hoje, tá? Então, minha turma, bons estudos a todos e até a próxima.